Olá, eu sou o Martins e a história de hoje vai para a história da penicilina. Tudo começou em 1928 no St. Mary's Hospital em Londres, quando Alexander Fleming voltou de férias e encontrou um fungo crescendo na placa de Petri que tinha estafilococcus. Então, ele observou que a substância que estava produzindo, matava a bactéria. Essa substância ele batizou ela de penicilina. Fleming então publicou seus achados para o clube de pesquisa de medicina e os seus amigos, mas eles mostraram muito pouco interesse. No entanto, Fleming estava determinado para mostrar que o seu trabalho era muito importante. Então ele mostrou o seu trabalho para os químicos, os líderes de pesquisa daquela altura, mas ele não obteve nenhum tipo de sucesso. Uma das mensagens que ele obteve de um dos líderes de pesquisa daquela época foi do professor Harold Haystrick, que era um especialista em fungos. E esse pesquisador, esse professor, disse o seguinte: produzir a penicilina em escala populacional será quase impossível. Então, Fleming desistiu de seus estudos e guardou aquele arquivo da penicilina. Quase 10 anos depois, em 1937, outros cientistas, chamados de Howard Florey e Ernest Chain, sugeriram para Fleming para voltar às atividades desse estudo da penicilina. Então decidiram trabalhar nesse projeto, que foi chamado então o Grande Projeto da Penicilina. Nesse período, houve grandes discussões, porque ao formar a equipe de pesquisadores, muitos deles entraram em contradições, então teve muitos desacordos com laboratórios, até porque o projeto era um projeto muito desafiador. E para extrair a penicilina daquele fungo não era uma coisa tão simples. 3 anos depois, em 1940, depois de muitas tentativas e erros, eles desenvolveram um processo para extrair a penicilina do fungo Penicillium notatum. Foi quando então eles começaram a fazer os seus primeiros testes em animais. Esse primeiro teste consistiu em injetar bactérias em ratos. O que eles fizeram? Separaram 8 ratos e injetaram a bactéria Staphylococcus nesses ratos. Em 4 ratos eles aplicaram a penicilina, em 4 ratos eles deixaram sem aplicar nenhum tipo de substância. Os 4 que foi aplicado a penicilina sobreviveram e os outros 4 morreram. Esse foi um dos grandes estudos que marcou a era da penicilina. No entanto, no início do estudo da penicilina, era produzido o caldo daqueles fungos em grandes galões. E apesar do grande esforço da equipe de pesquisa, a quantidade de penicilina extraída desses caldos era muito pouca. Mesmo assim, com a produção lenta, já era uma coisa consideravelmente importante. Tanto é que eles contrataram para a Universidade de Oxford 6 mulheres para ajudar a extrair esse caldo da penicilina. Era chamada até da Penicillina Girls. Em 1941, os primeiros problemas na produção começaram a ocorrer quando começaram a fazer então os testes em humanos. A primeira paciente a receber a penicilina foi uma mulher com câncer, em estado terminal. Só que ela teve uma toxicidade após receber essa dose de penicilina, que foi desenvolvida pela mistura que continha nesse caldo. Então eles fizeram então mais uma readaptação e testaram no segundo paciente, que era um policial militar de 43 anos, que tinha sofrido um corte e desenvolveu uma infecção. Então eles aplicaram a penicilina. No entanto, após 5 dias, a penicilina acabou. Eles não tiveram a substância para aplicar. E esse paciente, a bactéria que tinha sido regredida no começo, se desenvolveu e esse paciente veio a morrer. Os pesquisadores então começaram a ter ideias para poder então desenvolver a penicilina. E aí uma dessas ideias foi extrair a penicilina da urina, porque eles sabiam que 80% da penicilina era eliminada na urina de forma inalterada. Mas mesmo assim, a quantidade era insuficiente. Apesar do sucesso no desenvolvimento, todas as tentativas, eles não conseguiam ter sucesso. Foi aí quando eles recorreram às grandes companhias farmacêuticas para tentar desenvolver em escala maior a produção da penicilina. Portanto, no entanto, nessa altura, a Inglaterra estava no auge da guerra
e as companhias farmacêuticas não estavam dispostas a desenvolver. Foi quando então eles buscaram um outro recurso. Foram para os Estados Unidos, no estado de Illinois, tentando produzir então a penicilina lá. Chegaram então, através de um contato do Florey, foram para os Estados Unidos, usaram a expertise de um laboratório de fermentação que fazia a produção de outros produtos para a agricultura. Então, no laboratório de Peoria, tinha abundância numa substância que era o licor de milho, um subproduto do amido de milho, e descobriram que quando adicionava o licor, a produção de ampicilina aumentava exponencialmente, em altas concentrações. E juntaram então com nitrogênio, açúcares e deu uma mistura muito grande e a produção começou a se tornar exponencial. O certo é que, apesar das indústrias farmacêuticas em 1941 não estar tão animada, os Estados Unidos no final de 1941 entrou para a Segunda Guerra e foi necessário que os Estados Unidos desenvolvesse então em escala mundial a penicilina. O certo é que em 1943 os Estados Unidos já produzia penicilina para toda a tropa do exército americano e todos os seus aliados. Nomes importantes que você deve lembrar, pois foram parte dessa história e ganharam o Prêmio Nobel em 1945, foi então Alexander Fleming, que foi um microbiologista, Howard Florey, que foi um bioquímico britânico, e Ernest Boris, que foi um alemão e um bioquímico. Em 1945, a penicilina já era distribuída para todo o público aqui no Reino Unido. No Brasil, a penicilina foi produzida a primeira vez pela Fiocruz e o professor responsável foi o Milton Tiago de Mello. Uma lição importante a ser tirada dessa história foi que, apesar de especialistas dizerem que era impossível purificar a penicilina, Fleming teve perseverança e foi muito bem sucedido no seu projeto.